E gente, Pai do Senhor, passei um tempo pensando como que ia começar essa palavra, né? Geralmente eu peço para que vocês abram a Bíblia, que a gente dá início ao culto, mas como vocês estão em casa, eu acho que ninguém vai nem abrir a Bíblia, talvez nem pegue no celular porque está conectado, né? E pensando nisso, eu fiquei pensando assim, como tem sido a nossa comodidade em relação à igreja estar na nossa casa, sabe? Como é estar em casa e ter que cultuar ao mesmo tempo, é, tirar esse horário para o culto, como é que eu estou fazendo isso. E uma palavra me veio à cabeça sobre isso, foi quando, lá em Êxodo 39, 32 ao 24, a partir do 24 ali, até o 30, 32, 34 também, que é quando Moisés desce com as tábuas da lei, né? E eu fiquei pensando como que a gente está em casa hoje, como é que a gente se prepara para o horário do culto, como que a gente se porta diante do culto, se é só mais um vídeo como uma playlist normal que transmite no YouTube ou no Spotify. Como que a gente tem se prontificado para essa mensagem, sabe? Será que eu tenho aguardado? Será que eu tenho é, me dedicado para esse momento? Será que eu paro de fazer as minhas coisas para poder ouvir a palavra, participar de um culto, ou se é tudo meio emboloado, já que eu estou em casa e ninguém está vendo mesmo? Daí eu lavo louça, vejo o culto, arrumo o cabelo, é hipotético, tá, Michelle? Não estou falando de você não. Arrumo o cabelo, ou lavo uma louça, ou varro uma casa, e enquanto isso o culto tá rolando, porque enfim é no WhatsApp mesmo, ou eu paro, respondo algumas pessoas, sabe? Nesse momento eu queria lembrar a gente, né, eu também, vocês, que nós devemos tirar esse tempo pro culto, pro Senhor, sabe? Essa é uma palavra, não tem direcionamento específico, para todo mundo que faz parte da igreja, aquele que se diz corpo de Cristo, ele tem que saber que o horário do culto, ele é o horário, assim como na igreja nós deixamos para o Senhor, né? A comodidade no meu lar, ela não quer dizer que eu vou deixar o Senhor em segundo plano, né? A comodidade de eu estar na minha casa, ela me dá alguns benefícios, né? De, de conforto, de vestimenta, que a igreja, o templo não me dá. Mas em contrapartida, ela me dá os malefícios que é a perca de atenção, a perca de foco, porque muitas coisas podem tirar a minha atenção, inclusive, ainda mais se no culto online, onde você não pode abrir mão do celular ou tirar a internet, porque o culto está sendo transmitido por ali. Então, nesse momento, eu queria que você parasse, se estiver fazendo outra coisa, que você parasse de fazer essa outra coisa, e porque o tempo que a gente dedica ao culto no templo, né, isso é um posicionamento meu, já é tão pouco, né, e o tempo que a gente dedica ao culto no grupo é menor, muito menor do que o tempo que a gente dedica no culto normal. Então, se esse tempo for mal aproveitado, a gente não está fazendo nada de novo, não está conseguindo adorar a Deus de maneira nenhuma. Então, vamos aproveitar esse tempo de maneira sadia, né, porque, como eu disse, essa palavra me lembra esse início, né, que não é a palavra em si, me lembra a passagem de Moisés, que Moisés passa 40 dias conversando com o Senhor no monte, e ele desce ali com as tábuas da lei, depois de passar sem comer e sem beber. Claro que o Senhor o alimentava, como também alimentou Josué, que estava esperando por ele, né? Mas depois de descer do monte ali, ele vê o pessoal adorando a outro Deus, e a reação de Moisés, sabe? A reação de Moisés é essa de, poxa, eu vou quebrar tudo, porque se esse povo souber o que está acontecendo, eles vão morrer, sabe? Então, Moisés viu todos aqueles. O capítulo todo fala que Moisés subia e descia, subia e descia, subia e descia. É uma subida que os historiadores falam de cerca de 3 a 4 horas, mas da última vez foi 40 dias que ele passou para descer, né? O que levou o povo a adorar outro Deus. Mas todo esse esforço dele foi jogado fora porque a gente, né, o Israel de Deus lá, não estava da maneira que Deus queria que estivesse. Então o próprio Deus falou para Moisés descer, ó, vai lá e arruma o povo, que o povo, eu vou matar tudinho. Daí,
Essa palavra me lembra o nosso contexto hoje, que enquanto alguns podem estar buscando a Deus, a gente pode estar adorando a outros ídolos, sabe? Então que essa palavra não venha ser real em nossas vidas, que a gente possa estar firmado, esperando e da maneira que Deus quer nos encontrar, sabe? Mesmo que sendo um culto doméstico, a gente deve estar esperando o Senhor, continuar esperando o Senhor. E também remete a outra passagem que Samuel, acho que é Samuel que vai ungir Davi. Ele chega para ungir Davi a rei e Davi não está em casa, sabe? E na verdade ele nem chega para ungir Davi, né? Ele chega para ungir o irmão mais velho. E daí Deus fala para ele que não é o cara que é para ele ungir. Ele podia muito bem ter ido ao pasto buscar Davi para ungir a rei, mas não, ele esperou Davi chegar em casa. E para mim isso quer dizer que onde Deus quer me levantar como sacerdote é no meu lar, é na minha casa, é perto dos meus. Então se tem um lugar para Deus te levantar como sacerdote, é aí no meio da sua casa. Então para isso você tem que dar pelo menos o mínimo da atenção que Deus merece, se é a sua conduta de ver as coisas, né? A gente vai tratar hoje da palavra que está escrita em João 9. Acho que o versículo é bem extenso. O versículo não, aliás, o capítulo é bem extenso. Então eu vou só parafrasear algumas coisas do capítulo. E fica como tarefa de casa para vocês lerem também, sabe? Porque são tempos que a gente tem muito tempo sobrando. A gente passa muito tempo sem fazer nada e um capítulo desse com tamanha riqueza, ele é bom para ler. Então o capítulo 9 de João, ele fala sobre um milagre muito comum, muito pregado, muito ministrado, que é o milagre do cego de nascença, né? Quando Jesus ali passa a saliva, faz a saliva com a terra, faz aquele lodo e passa nos olhos do cego e ele volta a ver. E o capítulo começa falando sobre o cego de nascença, né? Que a origem da cegueira dele era o nascimento, lá, desde quando ele nasceu já era cego. E dali os discípulos de Jesus perguntam para ele, né, quem pecou, se eram os pais ou se tinha sido ele, para que ele tivesse sido cego, né? Daí Jesus responde que nenhum nem outro, que ele nasceu daquele jeito para que as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele. E daí Jesus, depois de ter dito isso, né, Jesus faz a mistura lá, passa nos olhos dele e manda ele se lavar e ele volta vendo. Então é um texto conhecido e muito bem, muito ministrado, né? E a segunda parte, ela traz a vertente da qual eu quero falar com vocês hoje, que é a parte em que o curado, né, o ex-cego, ele começa a fazer as obras que Deus tinha para fazer na vida dele. Porque de acordo com o versículo 3, né, Jesus respondeu: nem este homem pecou nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, quando ele fala as obras de Deus, o milagre da volta da visão dele, da restituição da visão, era somente uma das coisas que Deus tinha para fazer, né? Então é sobre essa vertente que a gente vai falar um pouco, tentar abordar um pouco no decorrer desse capítulo. A partir do versículo 13, o ex-cego ele é levado aos fariseus para explicar como ele retornou à visão. E a gente pode ver a partir do 13 que a maior dificuldade para ele não foi nem voltar a ver, porque voltar a ver foi a coisa mais fácil. Jesus mandou ele ir, ele creu, voltou, estava vendo. Mas a maior dificuldade para ele foi convencer as pessoas de que Jesus o tinha curado, né? Os fariseus falavam que ele tinham dúvidas que ele era cego, né? Mandam chamar seus pais para que confirmassem que ele era cego de nascença. E daí os pais falam: ó, ele é cego, é nosso filho e nasceu cego. Se tiver mais alguma coisa, perguntem a ele, porque ele já tem idade para responder por si próprio. E chamaram o cara novamente e indagaram ele novamente. E daí ele já muito doido, já fala assim: ó, de uma coisa eu sei, que sendo pecador ou não, eu era cego e agora eu não sou mais. E essa narrativa, ela se passa toda, né, do conflito do ex-cego de nascença com os fariseus
tentando comprovar que Jesus o tinha curado, enquanto os fariseus acreditavam que Jesus era uma pessoa comum que não tinha esse poder para fazer tal coisa. E daí a gente tem alguns pontos para tratar sobre essa palavra, que um deles é as infrações que Jesus fez durante esse milagre. Né? Todo mundo sabe que alguns títulos falam sobre o milagre do sábado, ou Jesus cura no sábado, essas coisas assim. Jesus curou muita gente no sábado, e esse foi só mais um. Né? Mas essa questão dessa cura desse cego, ela é um pouco peculiar, porque Jesus ele infringiu várias leis de todos os livros que os judeus levam como regra de lei. Né? Então Jesus, a primeira quebra que ele faz assim a olho raso mesmo, é o milagre, né? Não, milagre não podia acontecer no sábado. Sábado todo mundo não estava em casa cuidando dos seus. A segunda é que ele faz o lodo, ele mistura. Então o costume dos judeus no sábado era que não deveria haver mistura de nada. Para você ter ideia, quando se a pessoa tivesse uma criação de vaca ou de porco, de algum animal, e tivesse que dar ração para esse animal, como feno ou como farelo, comum para dar para porcos, ela não podia misturar. Ele tinha que colocar água e o feno ou o farelo por cima e não misturar, porque era contra as leis mosaicas, né, daquela época. Então nada poderia ser misturado no sábado. E Jesus ele vem, já mete o pé nisso tudo, já dá aquela cuspida no barro e faz a mistura para passar no olho do cego. Muita gente frisa sobre o método de Jesus, mas se a gente fosse questionar os métodos de Deus nas nossas vidas, a gente não tinha conseguido nada, porque os métodos dele são de longe igual os da gente. Então, uma das premissas do milagre para que ele aconteça é a fé. A palavra ela é bem clara quando ela diz que depois que Jesus fez o lodo e misturou no olho do cego, ele não ficou curado instantaneamente. Ele foi até o tanque como Jesus tinha mandado, e só na volta é que ele começou a enxergar. Então, como ele foi de lá até o tanque, aí só Jesus para falar mesmo. Mas que ele voltou enxergando, aí ele voltou. Em muitas passagens da Bíblia, o milagre ele não é instantâneo, ele é no caminho. Assim como foi o milagre da filha de Jairo, foi durante o caminho. Né? Tem a passagem dos dez leprosos, onde todos são curados durante o caminho, mas somente um volta para agradecer. Né? Então essa vertente de que Jesus quebrou algumas regras foi o que não pegou legal para os fariseus, e o que desqualificou o milagre de Jesus perante eles. Durante essa volta, o rapaz que já foi cego uma vez, que agora enxerga, se encontra com os fariseus para dizer, né, que agora ele está curado. Olha, não era você que era cego? Não, agora eu sou curado. No versículo 17 ele fala assim: eles disseram novamente ao homem cego, ao ex-cego, né? O que é que você diz a respeito daquele que te abriu os olhos? E o cara que era cego falou: ele é um profeta. Mas aí, como não acreditaram que ele tinha sido cego, chamaram os pais dele, como eu disse antes, para comprovar que ele era cego. Então os pais dele vieram, comprovaram, e já a terceira vez que perguntavam como ele tinha sido restituído a visão. E daí eu fico pensando na indignação que esse cara tava, porque passar uma vida quase que completamente cego, ou uma vida quase que completa, a vida cego, né? E ter a completa capacidade de enxergar as coisas, e as pessoas não acreditarem que ele foi cego uma vez e ficarem repetindo a mesma coisa. E daí ele fica, creio que meio exaltado, ele falou: olha, eu já falei o que vocês estão me perguntando já 2 vezes, e parece que vocês querem seguir ele. Se vocês querem seguir ele, querem ser discípulos dele, então vão seguir. Daí eles ficaram com raiva, né? A palavra diz que no versículo 28 que eles injuriaram e disseram que ele era que era discípulo, e nós porém somos discípulos de Moisés. Daí o cara sai da presença dos fariseus com um milagre revogável, claro. E acontece uma das passagens que
ela é bem excêntrica, que é a hora que Jesus se revela como Cristo para aquele homem, né? Se para poucas pessoas Jesus se revelou como Cristo, Pedro, ele soube quem Jesus era por influência do Espírito Santo, quando ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E daí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o próprio Espírito. Mas no caso desse homem, Jesus mesmo disse que ele é o Messias, que ele é o Cristo, e como também disse para a mulher samaritana no poço lá, que ele era o Cristo. E daí, quando Jesus viu que tinham expulsado o cara, ele falou, é, no versículo 35 ele fala, Jesus ouviu que haviam expulsado e achando-o disse, crê tu no Filho de Deus? E daí o cara responde, ué, se eu souber quem é, eu posso crer. E Jesus fala, tu já o tens visto, e é ele que fala contigo. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e ele adorou prostrado de joelhos. Daí, Jesus entra nesse quesito de dizer assim, poxa, eu vim para restituir a visão daqueles que querem ver. E os fariseus, né, os que tinham comprovado o milagre do homem, se sentem ameaçados por essas palavras, né, agredidos por essas palavras é a palavra correta. Eles falam, então tá chamando a gente de cego? Então a gente é que é cego? Aí daí esse embate entre eles agora vira um trio, né? O homem, o curado, Jesus e os fariseus. E daí Jesus fala para os fariseus, olha, se você fosse cego, era bom, porque daí a sua cegueira era mais fácil de curar. Agora, essa cegueira que você tem aí é que é difícil de curar. A gente tem um capítulo todo tratado de uma única vertente, que é a visão espiritual, né? Enquanto muitos de nós conseguem enxergar o mundo afora, enxergar as coisas normais e terrenas, muitas vezes nós estamos selados espiritualmente e travados espiritualmente, incapazes de perceber as coisas que nos rodeiam, incapazes de perceber o agir de Deus no nosso meio, incapazes de ver as coisas espirituais, né? Incapazes de acessar principalmente todas as bênçãos que Deus já nos deixou nas regiões celestiais, como diz Paulo. E essa cegueira, ela acaba nos afastando de Deus. Ela tira a presença de Deus de nós a partir do momento que nós não conseguimos mais ver aquilo que agrada ao Senhor, que nós não conseguimos mais ver aquilo que o Senhor faz conosco, ou fala para nós, ou age no meio da gente, sabe? E essa cegueira, ela é relatada nesse capítulo quando, dependendo da sua versão de Bíblia, ela traz os tópicos separados, né? No caso dos aplicativos, eles trazem todos os tópicos separados. Daí o começo é Jesus um cego, depois os fariseus fazem as perguntas, e lá no final vem a cegueira espiritual, que é quando o homem, mesmo sem conhecer, ele creu que Jesus tinha o poder para fazer o milagre na vida dele. Porque quem faria um lodo ao sábado, sabe? Quem começaria quebrando as regras? Quem, sabe, conjecturando que ele já teria tentado muitas coisas ou não. Ele creu com tantas forças que ele foi e voltou curado. A premissa do pecado, a premissa do milagre, como eu falei, é a fé. Então, todo milagre ele aconteceu, claro, porque Jesus queria que acontecesse, mas muito influenciado pela fé daquelas pessoas. Jesus fala no versículo 41, se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Jesus está dizendo para eles que se eles fossem cegos, isso não cego fisicamente, mas cego intelectualmente. Se vocês não soubessem, vocês não teriam culpa, mas agora que vocês sabem, vocês continuam tendo culpa, sabe? E é o teor da ministração que eu queria trazer. Esse tipo de cegueira espiritual, que ela vem ser muito mais danosa do que a cegueira física. E é dito, né, nas passagens que aquele que não vê o físico, ele abre os olhos para o espiritual. Tanto com o Bartimeu, os dois cegos que seguiram Jesus, quanto com esse rapaz que foi restituída a visão. Restituída a visão não, foi dada a visão.
né? Quando os discípulos perguntam quem pecou, ou se foi os pais ou se foi ele, há uma linha de raciocínio, né, na Talmud, na Torá mesmo, para os judeus, que os pecados cometidos pelos pais, a culpa deles perpetua na geração, né? Lá de Deuteronômio, onde diz que a maldição acompanhará até a quarta geração e a bênção acompanhará até a milésima geração. Então, eram pessoas que entendiam a Torá, que entendiam a lei, mas que eram ainda espiritualmente cegos. Então eles perguntam, olha, os pais dele pecaram porque ele nascesse assim? Daí Jesus fala que não, que ele é assim para que Deus pudesse revelar muitas outras coisas através da vida dele. Não só o milagre, mas alguém que defende um desconhecido, alguém que se arrepende, alguém que se ajoelha e que crê no no Filho de Deus, mesmo sem nem mesmo ter o visto ainda. Esse tipo de cegueira, ela nos afasta de Deus quando a gente entra nessa palavra de Mateus 6:22, que fala que a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Ou, em outras traduções, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande essa escuridão? Eu queria frisar nessa última parte do versículo 23 que fala: se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Isso quer dizer que, se aquilo que eu acredito que é luz, que é de Deus na minha vida, for realmente do inimigo, eu vou estar acreditando e me enchendo de coisas que são falsas. Como que eu me previno contra isso? Mantendo os meus olhos espirituais abertos. Porque a carne discerne o que é carne, mas o espírito discerne o que é do espírito. Eu só vou ter os olhos abertos quando eu começar a usar o colírio que Deus me dá, que é a sua própria palavra, né? A Bíblia fala que o Pai, a maneira de nós adorarmos o Senhor é em espírito e em verdade. Então eu não posso ter uma mão espiritual e uma orelha carnal. Eu tenho que ser por inteiro espiritual, e assim como Mateus 6 fala que a luz do corpo são os meus olhos, se nos meus olhos houverem a espiritualidade de Jesus, todos os atributos de Jesus vão estar incluídos em mim. A pureza, a sua mansidão. Então tudo aquilo que eu ver, tudo aquilo que os meus olhos tocarem vão ser coisas boas. Vão remar para coisas boas. Mesmo se for uma tragédia ou algo que aconteça de errado na minha vida, quando os meus olhos são bons, eu vou tirar um proveito daquilo e não um malefício daquilo, né? Em contrapartida, o versículo 23 fala que, se pelo contrário eles forem ruins, todo o meu corpo será mau. E o pior ainda, que se aquilo que eu acho que é bom for ruim, eu vou estar me enchendo daquilo que é ruim. Em João 4:23 fala que: mas a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Se o Senhor procura pessoas assim, que o adoram em espírito e em verdade, a primeira área na nossa vida que precisa estar 100% é a nossa área espiritual. Então eu não consigo estar 100% espiritual quando eu só alimento a minha carne, quando eu só busco aquilo que satisfaz o meu corpo, quando eu só busco aquilo que satisfaz o meu interesse físico, enquanto a minha alma, ela suplica por alimento, o alimento bíblico, claro, enquanto o meu espírito, ele suplica por uma atenção que somente o Senhor pode dar, sabe? Esse tipo de cegueira, ela nos faz crer em algo que não existe, tanto seja físico quanto espiritual. Ela nos faz crer que o nosso caminhar é um caminhar retilíneo em direção ao céu, enquanto a gente caminha pro lado contrário, sabe? Dá passos de crente curupira, que ele fala que está andando para frente, mas está andando para trás.
E daí a palavra de Mateus 6, ela faz jus quando diz que aquilo que eu acredito que é luz for escuridão, eu vou estar lascado, porque a escuridão vai estar se sobrepondo a mim. Então é necessário que a gente, como servos de Deus, procure ter essa visão restituída, sabe? Assim como esse cara teve a visão restituída, a gente também precisa ter a visão restituída. Muitas vezes o fogo, né? O fogo tá caindo no meio da igreja, os irmãos estão sentindo a presença de Deus, mas a gente tá meio que, será? Tá meio que cético, tá meio que, é com pessoas específicas e não participa daquele momento, e muitas vezes é por erro nosso mesmo de não alimentar o nosso espiritual, sabe? De não levar de não elevar o nosso nível de espiritualidade mais além, porque é algo que, poxa, as igrejas fazem isso errado. Então por que que eu não faço o certo? Mas é, a igreja jovem, ela não pode ser a igreja do manto, a igreja espiritual. Claro que pode. Ela tem que ter o equilíbrio das coisas, e muitas vezes esse ceticismo em relação à espiritualidade, a ter um corpo espiritual, a ter uma visão espiritual, um caminhar espiritual, ele nos afasta de Deus. Às vezes não, todas as vezes ele nos afasta de Deus, porque aquilo que o Senhor quer e que ele busca é alguém que o adore em espírito e em verdade, alguém que o entenda. Paulo diz para mim que eu tenho que prestar um culto racional, espiritual, racional. Então o Senhor procura alguém que esteja em espírito, entendendo o que está fazendo e com verdade naquilo que diz. Com relação a essa palavra, ela nos traz uma vertente, ela nos traz um ensinamento, na verdade, que é sobre o que nós temos defendido. Aquilo que aconteceu comigo ou aquele que fez comigo. Quando o ex-cego ele é interrogado, ele só defende a sua cegueira uma vez, né? Quando ele fala que, não, eu sei que eu era cego, isso eu sei, agora eu não sou mais. Mas no decorrer do texto, ele começa a defender Cristo. No decorrer dos versículos, perdão, ele começa a defender Cristo. Não que Cristo precisasse de uma defesa, mas ele começa a dizer assim, poxa, o cara que me curou, como eu como desse não provém de Deus? Se Deus veio justamente para essas pessoas, como é que come desse não provém de Deus? Sabe? O que eu e você temos deixado mais evidente em nossa caminhada? É Jesus ou aquilo que Jesus fez por mim? É o que ele faz ou quem ele é? Sabe? Essa premissa de expor o dono do milagre, ela tem que vir, como o nome fala, a premissa, tem que vir antes do milagre. E isso só vai acontecer quando nós tivermos a nossa visão restituída. Não que, claro, não que nós não tenhamos, mas não é uma coisa que você chega no nível e ali acaba. É algo que é constante, algo que não vai parar de acontecer, de haver um upgrade até que o Senhor volte. Então ninguém atingiu ainda a estatura de varão perfeito, e até que o Senhor volte não vai atingir, velho. Então essa questão de santificação, como foi dita na outra palavra, de ser espiritual, de ter olhos espirituais abertos, que uma coisa é eu ter olhos espirituais, outra coisa é usar os olhos espirituais. Porque muitas vezes a gente só usa os dons espirituais dentro da igreja. E esse tempo ao qual nós estamos passando, ele requer que nós possamos usar esses dons espirituais fora da igreja, dentro de casa. E é por isso que eu comecei a mensagem, né, lá atrás, há 30 minutos atrás, a dizer assim, poxa, como é que nós estamos dentro de casa? Como é que o culto está chegando dentro de casa? Como é que eu me preparo para essa palavra dentro da minha casa? Como é que eu sou dentro da minha casa em relação ao culto online? Será que eu sou espiritual dentro da igreja e não em casa? Sabe? Então eu queria que nós viéssemos a meditar sobre isso. Sobre quais foram as partes, né? Existem muitas cegueiras em nós,
E quais foram as cegueiras que Jesus disse, não, aqui você tem que enxergar. E mesmo ele tendo dito e tendo me feito enxergar, eu continuo me passando como cego, dando razão aos fariseus que achavam que aquele rapaz não era cego, mas ele era, e fazendo com que o milagre ou a ação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo no meio da nossa casa, no meio da nossa igreja, seja uma ação em vão. Como que isso tem impactado dentro do nosso lar? Como ser cristão, como ser espiritual, né? Todo mundo, a maioria aqui é jovem, tirando a dona Cacilda, a maioria é jovem, como, tirando a dona Ana também, que já é velha, como a gente tem impactado, tem impactado isso dentro da nossa casa como um cristão avivado, como um cristão espiritual, mas também como um cristão coerente com a palavra, como um cristão equilibrado entre espiritualidade e racionalidade. Como que a gente tem feito isso? Então é essa a mensagem que eu trouxe para vocês. Espero que vocês eu sei que você não vai ouvir isso aqui de novo, porque não é nem música para estar tocando muitas vezes, então faz o seguinte, cara, pega um livro, um caderno, escreve alguma coisa que serviu para você e medita sobre isso, porque eu quero ser contrariado nisso, mas é muito difícil você pegar uma ministração para ouvir duas vezes, ainda mais uma ministração simples, sabe? Então, não é uma playlist de música que vai tocar duas, três vezes, então pega esse tempo, pega um caderno, dá uma pausada, depois volta, anota as coisas que foram edificantes e as que não foram. Amém? Deus abençoe.